Muito bem, estamos de volta com os donos da bola e antes de falar de futebol, eu quero lembrar você, meu amigo, fazer aquela média com a sua namorada, com a sua esposa, para você aproveitar a semana irresistível que continua no Kinoplex Vale Sul. De segunda até quarta-feira, até hoje, os ingressos a partir de R$ 4,00 a meia entrada 2D e R$ 5,00 a meia entrada 3D. Tem desculpa não, hein? E cliente titular do cartão Itaú Card paga metade em qualquer sessão, qualquer dia da semana. E a super estreias desta semana são Batman vs Superman, disseram que esse filme é show de bola, A Origem da Justiça e também o drama bíblico O Jovem Messias, e esse eu vou aproveitar para ver hoje, viu? E você também vai? Então você consulta a programação completíssima e a classificação indicativa em kinoplex.com.br. Kinoplex Vale Sul, cinema ao máximo para você aproveitar com a sua família. Aproveita, viu? Perde tempo não. Vamos falar de futsal porque o São José subiu na classificação da Liga Paulista após mais uma boa vitória ontem, fora de casa. Confira aí os gols. O time joseense enfrentou o Guarulhense fora de casa e abriu o placar logo aos 2 minutos, após chute de Léo e desvio da defesa. 2 minutos depois, Vandinho ampliou para o São José. O time de Guarulhos diminuiu nesse tiro direto de Vitão aos 16 minutos. No começo do segundo tempo, Ilcinho fez o terceiro da Águia. Na sequência, Johnny marcou mais 2 gols, aos 6 e 10 minutos. A goleada foi definida através de Alain, que aproveitou a falha do goleiro Linha. Placar final, Guarulhense 1, São José 6. Com o resultado, o time do Vale ocupa o segundo lugar do Grupo A com 6 pontos. O próximo jogo será na sexta-feira contra o líder Corinthians, no Parque São Jorge. Jogão, São José e Corinthians. Já no confronto regional da rodada de ontem, o Ioca de Guaratinguetá derrotou o Jacareí por 2-0, jogando em casa lá no Itaguará. Tuiu e Vaguinho marcaram os gols do Ioca. Vagninho. O resultado deixa o time de Guaratinguetá na terceira posição com 3 pontos, enquanto o Jacareí está em penúltimo com 0 pontos. Ainda não venceu nesses 2 primeiros jogos da Liga. O Ioca volta à quadra só no dia 14 de abril contra o São Caetano, enquanto o Jacareí joga só no dia 8, um pouquinho antes, contra o Bauru. Antônio Carmo, esses jogos aí tem muita água para rolar ainda, muita coisa para rolar, mas o São José e o Ioca estão começando muito bem, né? Os times vão se montando, né? E esse teste do São José contra o Corinthians será legal, né? Porque para saber como é que o time está mesmo, o Corinthians diminuiu bastante o investimento, mas continua sendo um time muito competitivo, né? O São José começa bem a temporada sob o comando do Lucas Quioro, com 2 vitórias, e o Guará com o empate diante do Corinthians, a vitória é legal. O Jacareí vai precisar dar uma arrumada na casa aí. Dá aquela sacudida. Já o Taubaté Futsal estreia só no dia 7 de abril. Vamos falar um pouco de futebol, porque o São José dos Campos Futebol Clube joga hoje contra Catanduvense pela penúltima rodada da Série A3. O Tigre precisa vencer para poder fugir da possibilidade de rebaixamento, pois atualmente ocupa o 14º lugar com 19 pontos e o time de Catanduva é o 7º com 30 pontos. Carmo, se não vencer hoje, dependendo de alguns resultados, pode voltar para a zona de rebaixamento e se complicar depois para enfrentar o Nacional na última rodada, né? Os 2 próximos jogos são muito difíceis, Andrés, pelo seguinte: ele pega 2 times que precisam de resultados para manutenção no G8, para se classificar. O Catanduvense, ele era ao lado do Flamengo, os 2 únicos times invictos do futebol paulista até domingo. Ele perdeu do Olímpia no confronto regional lá daquela região, perdeu e acabou perdendo a invencibilidade e caiu para 7º lugar. Então ele precisa de pontos e é um time bom que sabe jogar. E aí aquele que eu já falei aqui, a preocupação por parte do São José dos Campos é a juventude, a molecada que sente, se bem que sente entre aspas, né? Porque eu não acredito que estão preocupados com o futuro, porque o futuro deles está lá no Red Bull em Campinas, né? E outra coisa é o sistema defensivo, que é muito fraco, toma muitos gols. Então não dá para apostar no São José dos Campos, até perdeu muito jogo atuando em casa. Perdeu do Comercial, para ter uma ideia, sábado, que era o jogo chave. Se tivesse vencido, escapava praticamente do rebaixamento. Se ele perder hoje, é um resultado rigorosamente normal, as possibilidades de rebaixamento são muito grandes. A vida dele tem que ser resolvida hoje, porque domingo contra o Nacional em São Paulo vai ser ainda mais complicado. É difícil. Isaías Oliveira, Rafael Castor e o Aguiar Filho aqui no nosso Facebook dizendo o seguinte: o fato é que o povo e as empresas elegeram outras prioridades para os seus gastos e investimentos. Tem que cair na realidade. Citando aqui, falando também do São José Basquetebol e, lógico, do São José Esporte Clube, que a gente sabe que é difícil o investimento todo, a má organização,
classificação e hoje o time decide o seu futuro na Série A3 na partida contra a Itapirense, que a Itapirense está também na zona de rebaixamento. A Águia pode até manter a sua chance, se conseguir vencer, para se manter na terceira divisão aí, na Série A3, mas dependendo do resultado da rodada, Antônio Carmo, se perder esse jogo ou se empatar, pode já ser rebaixado ou não? Empatando não. Se perder. Só se perder e acontecerem outros 3 resultados que tem que ser, né, obrigatoriamente eles têm que acontecer para ele cair hoje. Seria a derrota do São José Esporte Clube para o Itapirense, a vitória do São José dos Campos sobre o Catanduvense, a vitória do Noroeste sobre o Primavera e a vitória da Inter de Limeira sobre o Sertãozinho. Se esses 3 resultados acontecerem e o São José perder, ele cai hoje. Agora, eu acho muito pouco provável, Andressa, que todos esses resultados aconteçam. Eu acho que, não sei, difícil, não né? acontecerão. O São José hoje joga por um empate, André. Se ele empatar hoje, até porque ele impede também o Itapirense de subir mais pontos, no domingo ele pega o Fernandópolis já rebaixado em casa. Ganhando, ele vai a 23 e aí somará 6 vitórias e ficará numa situação mas ficará numa situação mais confortável para escapar do rebaixamento. Resolverá tudo em casa no próximo domingo. E se ele perder hoje, ele pode não cair hoje, desde que um desses 3 resultados que eu te falei não aconteça. Aí ele fica para domingo, mas aí já entra pendurado. Já entra numa situação... De qualquer forma, se não vencer hoje, Carmo, vai ficar pendurado e a torcida vai quase infartar. O ideal seria ganhar o jogo hoje. Se ganhar o jogo hoje, André, ele não escapa matematicamente, mas aí praticamente vai jogar por um empate no domingo diante do rebaixado Fernandópolis. Agora, tudo pode acontecer. Não dá para você falar assim, tem time para... Ele tem bola para ir lá e ganhar? Tem bola para ir lá perder? O São José jogando melhor, inclusive nesse campeonato, né? O time é muito estável, né, André? Não é porque chegou o Oliveira agora como técnico, né? O grupo é aquele, os caras pelo menos estão correndo, sabem que um rebaixamento é ruim para todo mundo. A história dos sem salários continua. Mesmo problema, falta de estrutura, não tem nada. A rapaziada está correndo pelo amor próprio ali, tentando ajudar o time. Mas tudo pode ocorrer, André. Não dá para apostar em nada, não. Tá certo. Daqui a pouquinho, após o break, as informações do time feminino do São José que joga hoje contra o Corinthians e também as informações do Burrão que recebe o Mirassol hoje à noite. A gente volta já.